Eis o rigor de meu destino. Com direitos à glória, extingo-me no meu exílio, e nenhuma das minhas descobertas a mim sobreviverá. Não terei sido útil. Hercule Florence. Desde 2011, Juliá pesquisa os experimentos do inventor Hercule Florence, um dos menos conhecidos pioneiros da fotografia que se estabeleceu no Brasil do século XIX. Florence almejava ser útil, produzir muito com poucos meios, libertar-se do lápis. Mas frequentemente o fracasso assolou suas aspirações utópicas. Interessado no aspecto de ruína e malogro da experiência do criador com as técnicas de reprodutibilidade, Juliá produz para a exposição uma série de trabalhos que adotam procedimentos semelhantes aos desenvolvidos por Florence, como, por exemplo, a utilização do ouro, no lugar da prata, para reduzir o desbotamento gradual da imagem fotográfica, ou a aplicação de urina como elemento fixador devido à falta de outros recursos. Adriá, você poderia nos contar um pouco como foi a concepção da exposição e falar um pouquinho sobre as obras que estão apresentadas? Sim. Bom, o projeto começou na pesquisa em 2011. Foi a partir de um encontro também fortuito com o Hercule Florence. E com a história do Hercule Florence que fiquei curioso a pesquisar mais e continuei também a partir de umas bolsas na Espanha da Fundação Botín. E o primeiro projeto, a primeira exposição deste trabalho foi lá, em 2017. E pronto, e aqui esta exposição que é a continuação desta pesquisa, onde já apresento novos trabalhos a partir de outras pesquisas dentro dos arquivos do Instituto Hercule Florence, assim que também como outros da Leila Florence e do Instituto Moreira Salles. Né? Máquinas giram em moto contínuo, dinheiros caem do céu, beija-flores suspendem-se no ar, ecos de espaços e personagens do passado assombram o presente. A obra de Adrià Juliá investe na experimentação com diferentes técnicas da imagem, atuais ou obsoletas. Fotografia analógica, projeção digital, impressão a laser, holografia, a fim de investigar a obsessão contemporânea pela nitidez, autenticidade e perfectibilidade da imagem, intrinsecamente relacionada ao constante aperfeiçoamento dos aparelhos de controle dos corpos, das relações sociais e do ambiente e de sua capacidade de gerar valor numa economia cada vez mais imaterial. Então eu misturo essa pesquisa dentro do que é a própria materialidade da fotografia com a reprodução fotográfica, as imagens do mundo, não? As imagens feitas a partir das câmaras e também as imagens feitas a partir diretamente do contacto com objetos, com o papel fotográfico ou com a luz diretamente a tratar o papel, não? Fotográfico. Então é uma mistura destas duas pesquisas dentro do que é a fotografia e também um interesse de perceber as relações da fotografia com a história contemporânea, com a história da industrialização, a história do capitalismo, das colônias, da colonização, do império no Brasil também, não? Entender também o que é a história da fotografia dentro da nossa tecnologia que estamos a usar hoje. Que já agora com o celular também acho interessante como esse encontro que o Hercule Florence faz da fotografia como reprodução comercial das etiquetas da farmácia e no mesmo tempo está a pesquisar o papel inimitável, o dinheiro, agora encontram-se dentro do que é o próprio celular, que podemos pagar com o celular e fotografar com o celular também. E essas conexões que posso fazer a partir dessas pesquisas históricas, acho que é uma questão que estou atrás desde há muito tempo. Né? A obra Exercício para uma Paisagem Superexposta, número 2, uma máquina gira uma fotografia de grande formato, cujo papel foi impregnado de ouro, exposto à luz do dia e fixado com urina humana. Um sistema de engrenagens gira a imagem que captura uma padronagem abstrata,
em um movimento perpétuo em loop que se completa exatamente em um dia. A noção de captura, por sua vez, é o mote da sequência de imagens da extinta nota de R$1 que paira suspensa na sala. A caducidade do dinheiro coincide com a do material utilizado para sua impressão fotográfica, composto de negativos vencidos de um filme analógico já não mais em produção. A videoinstalação A Imagem Excedente aborda a história de uma fotografia perdida de Florence. Descrita no Diário do Inventor, a fotografia teria sido tomada diretamente da janela de sua casa na Vila de São Carlos, atual Campinas. A imagem apresentava um guarda na frente da prisão local, situada em frente à casa do inventor, na praça principal da cidade. A possibilidade de que uma das primeiras fotos da história tenha capturado tal cena e de que ela exista não mais como imagem, e sim como narrativa, torna-se o ponto de partida para uma ficção em que o inventor, o guarda e os prisioneiros daquela cadeia dialogam a respeito desse acontecimento. Os participantes dessa obra são 3: o inventor, o guarda e um grupo de prisioneiros. Existem também 3 espaços. Acho que isso está retratado também no próprio título da exposição, nem mesmo os mortos sobreviverão. Então você tem esse ciclo, esse tempo que vai correndo, né? E que está refletido também no próprio processo. Sim. Que não se terminou, né? Exatamente, sim. É um processo que não está... Essa ideia da fixação da imagem, não? A obsessão com a fixação da imagem, que é também o descobrimento da fotografia, porque já se faziam imagens antes do 1830, mas essas imagens sumiam completamente e a partir dessa experimentação com a fixação da imagem que aparece a fotografia. Então, a exposição trata dessa ideia da fixação quase impossível da imagem e essa obsessão com a fixação, não? Como a própria temporalidade, o próprio avanço da história, avanço do tempo é impossível de completamente parar, não? Então é um trabalho que abre essa discussão com a temporalidade e com também a observação própria do espectador da obra, não? No pátio da Pinacoteca, a obra Encontro Fortuito consiste de uma impressora suspensa na claraboia que imprime em uma sequência aleatória a imagem do beija-flor retirada do mesmo bilhete de R$1. A imagem figurativa, característica das notas bancárias, contrasta com os padrões abstratos e aleatórios criados nos anos de 1830 por Florence para o seu papel inimitável, que pretendia resolver a crise da economia brasileira no período, agravada pela falsificação de dinheiro, um problema que assolava todos os países que haviam adotado o sistema monetário naquele período. Me interessei muito quando descobri a relação do ouro com a fotografia, uma relação que dentro da história da fotografia não foi para mais para frente, depois também por questões de custo, questões de fixação da própria imagem, que passou a ser mais viável a partir da prata, né? E essa relação do ouro e da prata, com a explotação também das minas na Amazônia e todo esse contexto, que me interessou fazer essas relações da fotografia com a explotação e com essas experimentações que o Hercule Florence faz com o ouro. Daí que fiz uns testes, consegui mais ou menos compreender os processos do Hercule Florence e também esse desvanecimento da imagem que ele intenta fixar a partir da sua própria urina. E aí tentei também fazer a própria experimentação. Quando nós nos conhecemos em 2016, o IHF tinha justamente acabado de fazer essas análises das substâncias contidas nas fotografias. Sim. Né? Essas análises que foram feitas com a ajuda, com o equipamento do Instituto de Física da USP e do IPEM,
justamente mostraram o uso do ouro ao invés da prata. Exatamente. E acho que isso está muito presente, essa descoberta desse material, porque o ouro depois foi muito usado para fazer gilding, era outro uso do ouro, né? Mas o ouro como elemento fotossensível, que é a grande descoberta dessa primeira etapa de análise, está muito presente aqui nessas obras. Sim. Então, na questão do valor, Sim. né? Então, na questão também do material. ouro como material, né? E então isso eu sinto que foi uma coisa bastante marcante nesse processo. Isso que estava a falar desta pesquisa do ouro a nível de processo fotográfico, o material fotossensível também como um material sagrado, mas também um material que tem esse valor material, um valor de troca que fixa também o valor do dinheiro, não? O dinheiro a partir do material do ouro. Não? Então também essa relação está presente dentro do que eu trabalho.